amigos, criadores e criaturas, artistas criadores e artistas criaturas que somos todos. Nós, artistas das artes corpóreas, que utilizamos o nosso corpo como forma de expressão, seja através de uma partitura física ou através da oralidade de textos e saberes, sempre precisamos ter um corpo em estado de prontidão para o nosso fazer artístico. Por isso hoje, aqui, neste momento, nós iremos trabalhar a flexibilidade do nosso corpo, descobrir um pouco sobre a potência que o nosso corpo tem. Não adianta de nada a gente ter um corpo para a cena se a gente não conhece os limites desse corpo. E não somente isso, não dá para os nossos limites novas possibilidades. E isso, claro, a gente só conquista com muita labuta e muito tempo de prática. E principalmente a prática do alongamento e do aquecimento. Então nós iremos perpassar por um alongamento onde iremos trabalhar todas as unidades do nosso corpo. Nós temos sempre que respeitar os limites do nosso corpo e entender que esses limites, eles não só podem, como serão ampliados em possibilidades. Esses limites serão vencidos, mas a gente precisa sempre respeitar o nosso corpo. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a nossa respiração, ela sempre tem que estar de acordo com o nosso movimento de alongamento. Isso significa que se eu quero alongar o meu braço, eu preciso fazer isso em harmonia com a minha respiração. Preste atenção. Eu respiro e faço o movimento na expiração. Vejamos, ó. Quando eu estiver fazendo o movimento de estender o músculo, eu faço junto o meu processo de expirar. E quando eu chegar ao meu limite, eu seguro a partitura do alongamento e novamente respeito e repito o processo da respiração para ir mais além. Preste atenção. Se, digamos, eu só consigo ir até aqui, mas quero ultrapassar esse limite do meu corpo, eu novamente respiro e alongo novamente na expiração. Preste atenção. No momento que nós estamos alongando o nosso corpo, as nossas fibras musculares, elas estão vasodilatando. Então, se a gente tem consciência disso e faz disso um pocket, uma conciliação com a nossa respiração, nós iremos oxigenar os nossos músculos nos momentos que eles mais precisam, que são os momentos que os nossos vasos sanguíneos, os nossos vasos musculares, os nossos tecidos musculares estão dilatados. Então, essa dica é muito importante. A nossa respiração precisa sempre estar antenada com o nosso movimento de alongamento. E, dito isso, nós, claro que iremos levar isso para os nossos fazeres artísticos. Sempre quando eu estou em expressão corporal, eu preciso entender essa ligação entre respiração e músculo. E quando eu faço isso na sala de ensaio, no momento de alongamento, eu crio uma memória para o meu corpo. E quando ele vai para a cena, ele está com essa memória codificada, entendida, compreendida como uma ferramenta de criação. Outra coisa muito importante que jamais podemos perder de vista é o processo de rotação das nossas articulações. Quando nós estamos fazendo as rotações das nossas articulações, nós estamos lubrificando as nossas articulações. E isso é um processo de proteção
para elas, uma proteção para o nosso corpo. Se a gente, durante o alongamento, não faz a rotação, nós teremos mais dificuldades para conseguir alongar o nosso corpo. E outra coisa, se a gente quiser potencializar os nossos alongamentos e a nossa rotação de articulação, nós podemos fazer intercalado entre eles ou mesmo junto a vibração de língua. Ou a vibração de língua ou a vibração labial. Então a gente, ó, ok? Então, sigamos! Bem, todos apostos, então vamos começar. É muito importante que durante os nossos movimentos de alongamento, nós estejamos com a nossa atenção 100% voltada para o nosso corpo e para a nossa respiração. Tentando sempre uma harmonia entre respiração e corpo. Fazendo os movimentos de maneira precisa, fluida e contínua. Não tensione o pescoço. Mantenha ele disponível para os movimentos e, quando colocá-lo para trás, deixe a mandíbula abrir. Durante os movimentos circulares, aproveite para vibrar a língua ou os lábios. Isso vai ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo e a oxigenação dos músculos. E lembre-se sempre, durante o processo de contração do músculo ou de montagem da postura, nós inspiramos. E durante o processo de extensão do músculo, nós expiramos, soltamos o ar. Isso é muito importante para oxigenar os nossos músculos. A nossa coluna serve como um termômetro para mostrar se estamos executando os alongamentos de maneira correta e precisa. Isso significa que, caso estejamos sentindo algum desconforto na nossa coluna, devemos suspender o movimento, fazer um processo de relaxamento através da respiração, levando a nossa respiração para o local do desconforto, para somente depois voltar a executar os movimentos. E caso o desconforto continue, o melhor a fazer é suspender a sessão de alongamento do dia e fazer no dia seguinte, ou mesmo no dia intercalado após o dia do desconforto. O alongamento é recomendado fazer todos os dias. Somente em caso de desconforto é que é recomendado fazer dia sim e dia não. Para cada postura de alongamento, para cada partitura executada, nós devemos manter a postura durante 10 a 15 segundos. E, se necessário, podemos repetir o mesmo movimento de 2 a 3 vezes. O intuito do alongamento é sempre sair da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto significa observar o corpo, observar as limitações e observar principalmente as possibilidades. E investir nas possibilidades é sair da zona de conforto. Caso o alongamento esteja sendo feito antes de um ensaio corpóreo ou de uma atividade física, ele pode ser executado de 2 a 3 vezes, justamente com o intuito de aquecer e preparar a musculatura. Caso ele esteja sendo feito depois de uma atividade física ou de uma exaustão muscular, é interessante manter apenas
uma repetição de cada partitura para evitar uma possível lesão nos músculos, pois depois de uma atividade física ou uma exaustão muscular, os nossos músculos estão tão flexíveis e disponíveis e também aquecidos que, caso façamos mais de uma repetição da partitura de alongamento, podemos vir a lesionar a nossa musculatura. O alongamento melhora a nossa disposição, regula o nosso humor e amplia a sensação de bem-estar e relaxamento durante o dia. Quando a gente se acostuma a fazer alongamentos diariamente, ele se torna um grande aliado para fortalecer a nossa musculatura, proteger os nossos ossos e evitar possíveis lesões musculares. Desafie-se, sinta, relaxe, aproveite o momento. Observe o alongamento como um respeito ao corpo, como um momento de autocuidado. Ao prepararmos o nosso corpo para uma atividade seguinte, nós estamos fazendo uma manutenção do nosso corpo, uma manutenção do nosso autocuidado. Caso ache necessário, faça os alongamentos sobre um colchonete, ou mesmo coloque 2 toalhas, uma sobre a outra. Mantenha-se ativo. Durante o período do isolamento e do distanciamento social, o alongamento é uma ferramenta extremamente potente, pois, além de poder ser executada dentro de casa e necessitar do mínimo possível para acontecer, ela ajuda na liberação da serotonina, hormônio responsável pelo bem-estar, pelo prazer e também vai trazer um conforto para o corpo e para a mente. Então, estamos juntos. Alongue-se. A gente pode pegar um bastão, uma caneta, uma rolha de vinho, Viva Dionísio, Abaco, e utilizar dela para dizer os nossos textos. A gente coloca entre os nossos dentes e vai dizendo o nosso texto. Como vocês sabem, esse nosso vídeo, ele tem a intenção de alongar o nosso corpo, de alongar a nossa máscara facial, de alongar a nossa língua e de explorar o máximo de possibilidade que nós artistas das artes corpóreas podemos ter. Então, quando nós formos repetir esse texto, a nossa língua, a vibração da nossa língua, que ela é responsável pela dicção também dos nossos textos, ela vai ficar muito mais potente e ficaremos com uma dicção muito mais audível. Claro que a gente não vai esquecer do mais importante, de alongar os nossos pulmões, de alongar a nossa respiração. Então é o seguinte, dentro desse processo de alongamento, a gente vai pactuar algumas coisas. Quando eu estiver fazendo a minha inspiração, eu vou fazer ela pelo nariz. Quando eu estiver fazendo a minha expiração, eu vou fazer ela pela boca. E também, quando eu estiver fazendo a minha expiração, eu não vou esvaziar na minha totalidade o ar dos meus pulmões. Quando eu for encher os meus pulmões, eu vou tentar sempre empurrar também o ar para a parte inferior do meu corpo e, se possível, tentar encher de ar as minhas pernas, os meus pés, as minhas coxas, o meu quadril, o meu abdômen, os meus ombros, os meus dedos da mão, a minha cabeça, fazer do meu corpo uma grande bola de ar. Essa é a intenção, principalmente para que possamos oxigenar todo o nosso corpo, é necessário a consciência dele durante o ato da respiração. Então, a atividade é a seguinte: vamos encher o nosso pulmão contando 3 tempos, 1, 2, 3. Iremos segurar 3 tempos, 1, 2, 3. E iremos
expirar em 3 tempos. 1, 2, 3. Ok? Outro exercício muito importante para ampliar a nossa capacidade respiratória e alongar a nossa respiração é pegarmos um copo com água e um canudo. Nós iremos encher na totalidade os nossos pulmões, o nosso corpo, esse grande balão de ar que somos, e iremos expirar de forma contínua, contida e precisa. Isso é muito importante, esse exercício, porque quando a gente respira de maneira livre, fora da água, nós gastamos uma determinada quantidade de energia para poder fazer isso. Mas quando a gente respira dentro da água, a nossa necessidade de potência energética é muito maior, porque a nossa respiração precisa empurrar a massa da água. E isso vai fazer com que as nossas paredes pulmonares elas criem uma resistência no ar para que elas possam empurrar o ar para fora. E mais uma vez, é sempre importante que a gente, na hora de fazer essa expiração, a gente não retire todo o ar dos nossos pulmões. É importante ter sempre uma reservazinha para puxar novamente o ar e poder novamente repetir o exercício. Isso é tão importante que nós só vamos entender a potência de manter um pouquinho da nossa capacidade respiratória na hora de dizer um texto. Porque se a gente está dizendo um texto e esvazia completamente o ar dos nossos pulmões, na hora de continuar esse texto, a gente vai ter uma quebra. Porque a gente vai precisar gastar muito mais tempo puxando o ar. E isso, às vezes, atrapalha o ritmo corporal. Sabe aquela pausa dramática que não era ali? O público percebeu que aquela pausa dramática era uma pausa respiratória? Estejamos atentos. Nós, indivíduos, seres humanos, como diria Fernando Pessoa, nós não somos uma ilha. É de fato, precisamos do contato humano, do calor humano para alimentar os nossos sentimentos e potencializar a nossa visão de mundo. O artista, ele sempre foi esse espectador da sua sociedade em que vive, dos sentimentos em que vivencia e que observa nos outros. O artista, ele sempre pega daquilo que de melhor ele consegue observar no outro e em si mesmo para levar isso à cena de criação. Então, não vamos nos manter isolados da nossa criação. O nosso isolamento, por ora, é um isolamento físico. Não é um isolamento de ideias, não é um isolamento de criação. É justamente um isolamento para poder observar melhor quem somos, aonde estamos e como podemos melhorar a nossa criação, já que estamos na possibilidade de nos melhorar enquanto indivíduo. E eu vou além. Eu sempre entendo as artes corpóreas, em especial as artes cênicas, que se utilizam muitas vezes de um personagem para poder dar voz e corpo ao artista na sua criação cênica. Muitas vezes nós precisamos, eu falei muitas vezes, mas eu acho que é quase sempre, praticar a empatia. Quando nós decidimos emprestar o nosso corpo para um personagem, e muitas vezes esse personagem pode ser o vilão mais catastrófico da humanidade. Nós, no nosso processo de criação, de criar para o nosso personagem um presente, passado e futuro que vai reverberar na cena do texto que ele vai representar, nós fazemos um processo de empatia.
nós nos colocamos no lugar do personagem. Conseguimos ser o personagem, encontrar aquilo que o personagem é dentro de nós. E claro que por isso que o artista das artes cênicas, ele precisa ser tão reflexivo, ele precisa passar por um movimento de autoconhecimento tão grande, para que ele jamais confunda a sua essência com a essência do personagem. Mas, dentro desse processo de empatia com os personagens, nós conseguimos quase sempre humanizar os nossos personagens. Encontrar, mesmo, como eu disse, no vilão mais catastrófico de todos os personagens, nós conseguimos encontrar um caminho que leva àquelas ações. E isso, claro, humaniza os personagens. Nesse momento que nós todos estamos em isolamento social, é muito importante que a gente se utilize da empatia, que a gente se coloque no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende que eu também preciso cuidar do outro. Logo, eu preciso me cuidar. Se eu me cuido, eu estou cuidando do outro. Se eu me mantenho em segurança, eu estou mantendo o outro em segurança. Por isso o recado é muito simples. Fique em casa. Faça os seus encontros sociais pelas mídias, pela internet, pelo telefone. Faça isso através de uma meditação guiada, mas não se utilize do contato físico. É muito importante que a gente cuide dos nossos artistas. Nós precisamos de todos eles. Nós precisamos de todos os artistas para podermos seguir firme e forte no nosso fazer teatral, cênico, corpóreo, não somente nas artes cearenses. Somos mais do que isso. Somos artistas brasileiros. Então, hashtag fica dentro de casa. Tamo juntos! Tchau!